Olá, queridos ouvintes, boa noite. Mais um programa que se inicia nesta noite de frio, né? Mas um céu lindo, maravilhoso, onde nós estamos na lua cheia, mas se encaminhando para a lua minguante. E aproveitando, né, a lua minguante, que vai entrar na terça-feira, mas que já está sendo encaminhada, vocês podem, inclusive, aproveitar, começar um. É um ritual, digamos assim, né? Para afastar espíritos de pessoa falecida, né? Que muitas vezes, né, viram um egum dentro de casa. E às vezes até com as pessoas dentro de casa. Ah, mas o que que é isso, né, Maria Tereza? Né? O que que o povo cigano fala sobre isso, né? E aproveitando, né? Já falei meu nome para quem está me ouvindo a primeira vez, Maria Tereza Lanza, que trabalha com a cigana Maíra, e aqui ao meu lado a Vanessa Lucas, né? Que tem uma parceria comigo dentro do espaço da Tenda Ciganas do Oriente e que tem também um trabalho maravilhoso, uma reikiana, uma pessoa que tem formação dentro da área da saúde e que também, né, tem um trabalho dentro da linha cigana, um trabalho dentro da linha de cura, é uma pessoa sensitiva também. Daqui a pouco ela vai fazer a oração para nós em relação ao que nós vamos ensinar aqui hoje. Né? Então, voltando ao nosso assunto sobre. Até por que eu escolhi esse tema hoje, né? Para ensinar para vocês esse ritualzinho, né? Que vamos ensinar. Eu falo ritualzinho porque é algo simples, né? Mas de grande valia. Então, eu venho observando que as pessoas estão vivendo muito, né? Isso já há anos, não é de hoje. É que antes as pessoas não tinham tanta informação, onde buscar esse conhecimento, né? Como vocês, né? Felizmente, né? Que nos ouvem, que escutam não só o nosso programa, como outras pessoas, outros comunicadores da Rádio Mundial. E hoje você busca muita informação, né? Falando exatamente sobre esses espíritos, né? Que não aceitaram, às vezes não só parentes, como amigos também, né? Que não aceitaram, né? A passagem, não aceitaram ir embora, ou que fizeram a sua passagem e estão ali em conflitos, né? Por quê? Né? Ou arrependidos daquilo que fizeram, ou que deixaram de fazer. É, inclusive até passou, né, há um tempo atrás aí aquele filme Nosso Lar do Francisco Xavier, do Chico Xavier, né? Aquilo retratou muito bem, né? O que que acontece, né? Realmente, quando a pessoa faz a passagem, ela fica presa ainda, né? Às vezes com os familiares ou com amigos. E logicamente que isso acaba abrindo um portal, uma egrégora para que outros espíritos, né, involuídos, que também não estão aceitando, né, a sua passagem, o plano, estão muito enraizados, outros vêm para se vingar, né, das pessoas que lhe fizeram mal. Então, assim, né, acaba vindo esses espíritos como uma certa perturbação. Ah, mas você vai dizer que um familiar, puxa, ele era tão bom, né? E ele vai vir, vai estar preso aqui e vai poder estar prejudicando? Com certeza. Quantas pessoas, né, acordam assustadas, né, como se estivessem mexendo na cama, como se estivesse abrindo uma porta, às vezes barulho na cozinha. As pessoas às vezes veem vultos, né, dentro de casa, começa a ter aquela perturbação, principalmente, né, se tiver alguém dentro de casa, que são pessoas já às vezes fracas, não acreditam em nada. E aí o que que acontece, né? Começa essa energia, né, vir naquela pessoa que se torna até um para-raio, né? Como se ela puxasse aquelas energias, fosse uma esponja, né? E aí às vezes se voltam para drogas, para bebida, né, para os vícios. E a pessoa acha que não sabe o que está acontecendo, né? E como essa energia é uma energia fria, né? Muitas vezes a pessoa tem tremor, né? Começa a sentir muito frio, mas não é um dia de uma noite tão fria como hoje, né? Lógico, seria normal. Começa a sentir peso nas costas, no ombro, né? Dor de cabeça que toma remédio, toma analgésico, a dor de cabeça não passa. Isso, inclusive, é muito comum até a gente ver, né? Quando nos procuram pedindo ajuda. E às vezes tem insônia, a pessoa não dorme, né? E a mente muito perturbada.
E outros sintomas, né? Falta de apetite, às vezes as mãos têm aquele suor frio, os pés muito frio. Então, gente, né? Muito desânimo. Conheço caso, né? Que às vezes o filho trabalhava, tinha uma vida ativa, de repente, né? Começou, né, essa energia a se processar dentro de casa, né? A realmente vir para o filho começar a somatizar, parou de trabalhar, começou a entrar em depressão. Então, gente, isso são sintomas que vocês têm que estar assim muito atentos, né? E principalmente, né, quando você faz pouco tempo que perdeu familiar, ou algum amigo, alguma pessoa muito próxima, né? E aí começa a sentir energias, né? E ter essas sensações que nunca tiveram. Então, assim, procurem, né, pessoas que, né, como nós, que estamos dentro da espiritualidade, que temos todo esse conhecimento, né, para saber o que está acontecendo, né? E às vezes você nem lembra, né, da morte de algum familiar, né? Você vai procurar uma ajuda, né, sem saber. Então é muito importante até que vocês passem essas informações, né? Às vezes em um hospital você está com alguém muito doente, né? Você tem que ficar ali, né, fazendo companhia para o doente, tá ali como acompanhante, né? Então é lugares da onde de energias muito densas, né? E onde o quê? Tem muitas mortes, né? Principalmente, vamos dizer, a pessoa fica numa enfermaria, né? Morreu uma pessoa ali do lado, né? E a pessoa começa, né, a somatizar aquilo, né, chega em casa. Por isso, gente, quando vocês forem em cemitério, né, quando vocês forem em velório, quando forem em hospital, né, de repente fazer até companhia, ser acompanhante de alguém, de algum familiar, de alguém que está doente, né, chegue em casa, tira a roupa, não mistura com a sua outra roupa, né, tire o sapato antes de entrar em casa, tá? Vá direto tomar um banho. Puxa, mas eu não tenho nada para fazer um banho de limpeza, né? Pode pegar cravo. O cravo ele é ótimo para limpeza, tá? Você pode até misturar com um pouquinho de sal grosso, ou sal grosso com alho, com casca. Você corta em cruz, né? Fumo, mas nunca só o sal grosso puro, tá? Isso não é bom. Então, assim, quando você for usar, vamos dizer, eu não tenho nada, vou usar o alho com sal grosso. Você passa antes de fazer o banho de asseio, tá? Passa no seu, né? Põe, mistura numa água, joga no corpo, depois toma um banho, né? Normal, o banho de asseio, tá? Por quê? Né? Para não ficar com aquele sal no corpo, que não é bom, tá, gente? Então, assim, isso tudo são sintomas, né? Que se você for deixando, né? Eu já vi pessoas assim ficarem prostradas. E o que é pior, começam a vir as doenças físicas, né? Eu falei sobre dor de cabeça, né? Eu já tratei de uma pessoa que tinha dor de cabeça há um ano. Tomava não sei quantos analgésicos por dia, fez tudo quanto é exame, porque a dor de cabeça ela tem vários fundamentos, né? Pode ser uma coluna cervical, pode ser um problema de visão, né? Pode ser várias coisas, né? Pode ser até uma pressão arterial. Então, quer dizer, você fez tudo que é exame, né? Não deu nada, não diagnosticou nada. Então, tem alguma coisa errada. Antes que isso, né, se transforme realmente em doença. Eu mesma já fui vítima, né, de uma situação dessa. Eu fui num velório, né, de um pai, de um conhecido meu, e não sabia do que a pessoa tinha falecido, né? E era um senhor já bem idoso, né? E ele não vivia com o pai, vivia em outra cidade. E eu fui por consideração, evidentemente, né? Fui no velório da pessoa. E quando deu meia-noite, começaram a rezar Ave Maria, o terço, né? E aí eu comecei a sentir um mal-estar, porque a gente que é sensitiva, tem toda essa sensibilidade, né? Comecei a me sentir mal, como se fosse desfalecer ali, né? Aí pedi licença, saí para tomar um ar, sentar, porque a sensação era horrível, né? Parece que estavam assim sugando o meu sangue de canudinho. Aquilo foi horrível, não dá para esquecer, isso tem muitos anos. Tudo bem, né? Isso foi no interior, né? Voltei, né, para minha casa, uma vida normal. E quando foi, isso foi no final de semana, quando foi na segunda-feira, eu amanheci com uma dor de estômago assim insuportável.
né? Falei, nossa, estranho, não comi nada que pudesse fazer mal, né? Falei, muito estranho isso. E aquela dor, e toma remédio, toma Buscopan, né? Que é muito bom para tudo que é dor, que é da cintura para baixo, né? Um pouco antes até que o estômago. E aquela dor, e não tinha remédio que passasse, não tinha nada que pudesse resolver. Isso foi em 1990 e alguma coisa, acho que 91, alguma coisa assim. E, e tinha uma pessoa até então que eu conhecia, né, na praia, era um pai de santo, um senhor. Eu falei, não dá para ir trabalhar, eu não sou uma pessoa que falta no trabalho, né? Quando trabalhava, não dentro dessa área, até então, né? Eu trabalhava espiritualmente como médium, né? Mas não profissionalmente. Então, fui procurar uma pessoa, buscar ajuda, e a pessoa, né? Cheguei lá, abriu as cartas para mim, era até um tarô egípcio, né? Nunca vou me esquecer disso. E a pessoa perguntou: você, Maria Tereza, foi em algum enterro, né? Faleceu alguém conhecido? E na hora até, né? Não associei. Falei, peraí, fui, né? Fui sim, inclusive esse final de semana. Era um homem, era um homem. Realmente era um homem. E faleceu de quê? Falei, olha, puxa, não sei. Mas espera aí, eu vou ligar para a pessoa, né? Já posso lhe informar. E o que essa pessoa tinha falecido? De um câncer de estômago, né? E aí, quer dizer, como diz, né? Ele falou, olha, nós vamos ter que fazer uma limpeza em você, né? E vai ter que ser dentro do cemitério, né? À noite você vai voltar aqui, isso era de manhã, né? Eu fui logo cedo, né? Para ver o que estava acontecendo, não estava aguentando aquela dor. Ele falou, então você vai para casa, depois você vai voltar, me deu toda a orientação da roupa, né? Como que eu deveria ir. Eu falei, puxa, mas no cemitério à noite? Ele falou, fique tranquila, né? Que eu conheço a pessoa que toma conta, né? E ele sabe que quando há necessidade de ir, né? Para fazer alguma limpeza, fazer algo que é, inclusive para a saúde, né? Eu falei, ah, tudo bem. E fui, né? E foi uma limpeza, assim, foi algo que eu nem esperava na minha vida, nunca vi nada igual, né? Enfim, não dá nem para contar, gente, que é melhor entrar nessa energia, tá? Mas quando, né, foi trabalhado também na linha de Obaluaê, claro, né? E na linha de Omulu, porque o Obaluaê é a doença física, né? E Omulu, a doença espiritual. Aquilo que de repente veio do espiritual, como eu acabei de falar, né? Não era uma doença normal que veio para o meu físico. Ah, fiquei doente, né? Ah, um problema de estômago, um problema de fígado, a vesícula, né? Rins, não. Né? Veio pelo espiritual, pela energia. Então, ele teve que trabalhar nessas duas linhas. E foi uma limpeza muito forte. Mas ele falou, bom, agora ele ia colocar fogo ali, né, em algo que ele usou para fazer a limpeza. Ele falou, só que você vai sair, não olha para trás e sai, né, pelo portão e me espera lá fora. Falei, ok, tudo bem. Gente, quando eu coloquei os pés para fora do cemitério, eu não tinha mais nada. Porque quando eu entrei lá, eu entrei com muita dor. Eu não tinha mais nada, nada, né? Aquilo foi como tirar com as mãos. Então, realmente, né, essas energias, né, você, de repente, você pode pegar aquilo, captar, ainda mais quando é um médium de captação, né, um médium sensitivo. Então, naquela época não tinha tanta experiência assim como eu tenho hoje, né, para ir, de repente, com uma proteção, uma pedra junto do meu corpo, né, alguma coisa que me desse essa proteção, né. Então, eu ainda não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então, é isso, por isso eu quero passar um pouco desse conhecimento para vocês, tá? Então, assim, uma pedra, por exemplo, que vocês podem usar no corpo, né, numa situação dessa, tá? Que deve ter sempre em casa, né? Não só nessa situação. Essa daqui que eu trouxe é uma pedra de ônix. Ela afasta, né, a negatividade. A turmalina negra também é uma pedra muito boa. Ela cria um campo de proteção como se fosse um escudo, né, que você pode usar no corpo, que você pode usar no seu plexo solar, você pode usar no seu umbigo, né, como proteção. Puxa, eu vou ter que ir para um velório, ou eu vou ter que ir num lugar que eu sei que tem um hospital, por exemplo, né? E não esquece das orientações que eu passei para vocês, tá? Então, isso tudo é muito importante. Inclusive, eu trouxe aqui um aromatizador, né? Porque eu trabalho muito com banhos com aromatizadores,
né? Para quem já nos conhece, sabe que a gente tem uma linha de produtos imensa, né? E os banhos, eles são, assim, transformadores, né? Maravilhosos. Então, isso aqui é um aromatizador que você pode usar no ambiente da sua casa e você pode usar no seu corpo também, né? Que além de fazer uma limpeza, ele vai servir como uma proteção. Aqui vocês vão ver, talvez no vídeo bem escuro, mas ele é um violeta escuro, né? Porque o violeta é a transmutação, é a transformação. E é ligado à espiritualidade e à libertação também. Então, o que você vai colocar aqui? Você vai comprar, né, 1 litro de álcool de cereais. Isso tem em casa de produtos naturais, né? Não é difícil para achar, porque é o mesmo álcool, inclusive, que faz licor, né? Então, 1 litro de álcool de cereais, só que vai dar mais, né? Aqui não tem 1 litro. Então, aqui tem 500 ml. Então, na verdade, você vai fazer 1 litro. Então, você vai comprar um corante alimentício, né? De cor violeta ou roxo também, né? E vai colocar umas gotas, né? No vídeo vocês podem ver, quem está me ouvindo, né? Ao vivo, mas quem costuma assistir os nossos vídeos depois, né? Vai poder já ver aqui pronto. Então, é um corante, algumas gotas de corante violeta. Você vai colocar umas pedras, né? Daqui para baixo dá para ver umas pedras de sal grosso. Você vai colocar cânfora, vende na farmácia ou em casa de artigos religiosos de Umbanda, costuma ter também. Nós temos a nossa loja, lá nós vendemos, mas isso você encontra em qualquer lugar, né? Uma pedra de turmalina negra ou de ônix, que eu já mostrei, que você vai colocar aqui, tá? E você vai colocar uma essência de manjericão ou manjerona ou mirra, né? Porque isso é bom para limpar a energia de que a gente chama de egum, né? De morto, de pessoas que faleceram e estão lá impregnadas no ambiente. Então, isso você deve espirrar principalmente nos 4 cantos da casa, de cada ambiente, né? Do dormitório, da cozinha, do banheiro, da sala, tá? Então, isso vai fazer uma limpeza, tá? Na sua casa. Você pode também colocar, se quiser, cravo da Índia, porque o cravo também é muito bom para isso. Ah, mas eu não encontrei essência. Posso colocar um manjericão fresco dentro? Pode. Só que assim, você vai fazer isso, você vai deixar pelo menos 3 dias em infusão, não vai mexer. Você só vai usar depois de 3 dias, tá? E por isso eu estou ensinando isso hoje, porque como entra a lua minguante, e é a lua ideal, a energia da lua minguante para isso, para minguar essas energias, né? E afastar. Então você... Ah, mas ó, na minha casa não tem egum, não tem nada. Eu posso usar para, de repente, eu sinto o ambiente carregado, pesado? Pode e deve, tá? E você pode usar também no teu corpo, né? Vamos dizer, eu vou ter que ir num lugar, eu vou tomar um banho antes. Passa que vai te ajudar a proteger além das pedras. E quando eu voltar, eu posso usar no meu corpo? Pode, porque ele também é um aromatizador corporal. Então, tanto ambiental como corporal, tá, gente? Então, né, é maravilhoso. Qualquer dúvida, ou se vocês também quiserem adquirir, né, conosco, o telefone do espaço e da loja é 4311-9299 e 2852-5268. 2852-5268. E temos também o nosso WhatsApp, né, que é 11, né, operadora Vivo, 972749253. E agora eu vou ensinar, que nem eu disse, como se fosse um ritualzinho, né? Que você vai fazer também, que a gente chama isso como de para afastar e encaminhar, né, esses espíritos de pessoas falecidas, ou espíritos de Egum. Então, assim, se tem, né, você foi em algum lugar, te orientaram, né, ou de repente tem pessoas que vê, tem até criança que vê, né? A criança chega, eu vi o vovô. Com quem você estava conversando? Estava conversando com o vovô. E o vovô já falecido, né? Então, se você já tiver, né, o nome, tiver a certeza, né, de que é aquele espírito que pode estar ali, ou de algum amigo, alguma amiga que faleceu, que era muito próximo de você, você vai pegar a foto ou escrever o nome da pessoa no papel e vai colocar embaixo desse alguidar. É um alguidar pequeno, gente, tá? É número 00, né? Para quem quiser. Mas eu não sei como é que eu peço. O número é 00.
Então, você vai colocar embaixo do alguidar o nome ou a fotografia. Você vai colocar, vocês vão ver aí no vídeo, uma vela branca, sal grosso e 2 pedras de turmalina negra ou ônix e uma pedra branca, que é o quê? Para encaminhar esse espírito na luz, né? E o sal grosso é exatamente para cortar essa energia. Acendeu a vela, isso não é bom deixar dentro de casa, você pode deixar do lado de fora da casa, no fundo da casa, num lugar coberto, né? Normalmente a gente faz na segunda-feira, tá? Mas, puxa, eu não queria fazer isso dentro de casa. Então, você só vai tirar as pedras e vai fazer isso num cruzeiro, num cemitério, tá? Você pode fazer num cruzeiro. Então, isso é para encaminhar, né, o espírito, né, do falecido, da pessoa que está lá perturbando. Ah, mas eu não sei quem é, né? Eu fui no lugar, ninguém falou para mim quem era, ninguém conseguiu me orientar. Então, o que que você vai fazer, né? Você faz, deixa do lado de fora, ou vai num cruzeiro, acende sem as pedras, tá? Do sal grosso apenas, né? A vela na intenção, né, daquele espírito que está na sua casa, trazendo a perturbação ou para alguém. Certo, gente? E é bom fazer por 7 segundas-feiras, tá? Ah, mas aí vai cair nas outras luas e tal. Não tem problema, você começou na lua minguante, né? E continue por 7 segunda-feira. E a Vanessa vai fazer aqui uma oração, tá? Para nós, né? Vocês podem também procurar algum salmo, de repente o Salmo 63, o Salmo 91, por que não, né? Que isso também vai ajudar. São salmos bons, mas ela vai fazer também uma oração, né, de encaminhamento, né, inclusive até que é também usado em igrejas, tudo, isso é muito bom. Bem, boa noite a todos vocês, né? É mais um programa e é sempre bom estar em sua companhia. O nosso programa é para você, né, que gosta, né, que é seletivo e assiste o nosso programa, que quer aprender, que quer evoluir, né? Nós temos a ferramenta, a instrução, a orientação para você que realmente quer mudar, né? Então, se você está passando por este processo, que perdeu um ente querido, né, que vive num ambiente carregado, né, ou sofre de alguma doença que o remédio não consegue fazer um efeito determinado, né, e se sente perturbado, faça comigo esta oração agora, tá? Para que realmente peça esse encaminhamento, né, a todos esses espíritos que estão aí na sua casa, tá? Perturbando, tirando a paz, tirando o sossego, a prosperidade, né, a união da sua família. Então, vamos lá. Esta oração para este morto, né, desta família. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que consola todas as nossas tribulações. O Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. Senhor é o Redentor, nosso, que morreste para salvar todos os homens, fazendo passar pela morte para a vida. Olhai com bondade para os que choram e rezam por seu amigo parente. Ó Rei eterno, que sois santo e misericordioso, não permitais que vosso parente... Aí vocês diziam o nome, tá? O amigo, né? O amigo, o parente, quer que seja querido, né? Seja separado de vós, mas pelo poder de vossa glória, perdoai-lhe todos os pecados. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que assim seja e assim se faz. Que assim se faz. E é muito bom também, né, para quem não tem essa oração, a prece de Cáritas, né? Essa prece de Cáritas e o Salmo 88, para afastar todo o sofrimento e a escuridão deste espírito, ok? Então, gente, né, também o Salmo 88, né, essa oração, para se encaminhar, porque é o que a gente precisa, né? Encaminhar esses seres, né, que não encontraram ainda a luz e o seu caminho. Bem, nós temos também, né, as consultas através do WhatsApp, o 972749253, que você pode fazer, você vai ter as suas respostas através do áudio. São consultas muito proveitosas, tá? E o Disque Tarô também, 28525268,
e 4311-9299. E no dia 13 de agosto, nós iniciaremos o nosso curso do baralho cigano, maravilhoso, que vocês podem ligar nesses telefones para toda e qualquer informação. Um lindo domingo para vocês. Qualquer dúvida, nos procure, que estamos ali para orientá-los, né? O nosso espaço é muito fácil o acesso, fica em Osasco e nós estamos, o ônibus até lá dá 7 minutos até a porta do espaço. E fica em frente ao Bradesco, um local muito privilegiado e muito fácil de acesso. Muito obrigada, mais uma vez, por você que está aí nos prestigiando. E o título do nosso vídeo é Afastar o Espírito de uma Pessoa Falecida, né? Então, o nosso canal no YouTube, programa Cigana Maíra e Cigano Juanito com RH. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês que nos ouvem e nos assistem. Boa noite. Boa noite.